Boa noite a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Eu não sou acostumado a fazer a apresentação da forma de PowerPoint. Estou treinando, está sendo a primeira hoje, então peço um pouquinho de compreensão. Vamos lá. Dentro deste capítulo, no primeiro item, Jesus, ele fala: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunida diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes às ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus falava sempre por simbolismos. Ele buscava sempre, como conversando com crianças, e os povos daquela época, e talvez nós até hoje somos ainda crianças intelectualmente falando, nós temos muita dificuldade ainda de compreender a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Nós podemos falar que o conhecimento do Cristo é como se fosse olhar a superfície do mar. Você olha aquela superfície e tem dificuldade de enxergar o horizonte de até onde as águas do oceano continuam. Seria mais ou menos até onde nós conseguimos compreender a superfície. Para baixo existe muito mais ainda, que ainda nos falta capacidade, instrumentos para aprofundar nesse oceano de conhecimento que Jesus nos trouxe. Em cima então das suas analogias, ele coloca: separará as ovelhas dos bodes. Quer dizer então que os bodes é do mal e as ovelhas são boas? Na verdade, é uma questão comportamental. As ovelhas são mansas, são fáceis de conduzir. As ovelhas precisam de um pastor, porque elas não têm senso de direção. Elas têm a necessidade de uma pessoa para direcionar, porque geralmente elas andam cada um para um canto, se ficarem sozinhas, e acabam se perdendo do rebanho, ficando mais fácil para os predadores. E os bodes, as cabras, elas têm um temperamento totalmente diferente. Não tem cerca no mundo que segura quando elas querem pular, vazar, elas sobem até em árvores, Então é um comportamento diferente. Aquelas que são mansas, obedientes, daquelas que são rebeldes, daquelas que não se dobram e não aceitam diretrizes. Então Jesus coloca para todos nós que no dia aprazado, em um momento onde o mundo sair desse mundo de provas e expiações e entrar em um mundo regenerador, será separado as pessoas que teve o comportamento de ovelhas, que são pessoas obedientes, pessoas resignadas, pessoas que conseguem obedecer o seu Senhor, daquelas outras que são pessoas que são rebeldes, são difíceis. Essas pessoas serão separadas porque foram filhos que não aproveitaram a oportunidade da casa lar que é o planeta Terra. Então será separado. Nós podemos ver também em Ezequiel, no Velho Testamento, ele coloca: eu, o Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, ao meu rebanho, eu vou julgar cada um de vocês, vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Já era algo que era utilizado pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus falava a linguagem que eles estavam acostumados. A maior parte dos judeus eram religiosos, já estavam familiarizados com o Velho Testamento, com o que os profetas trariam. Então Jesus vem utilizando os mesmos elementos do Velho Testamento, reafirmando, mas agora explicando, tornando mais claro no passar. Aí tem um comentário, A época em que a terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, portanto, um mundo inferior, para ser um mundo melhor, no qual o egoísmo e o mal não sejam a tônica. Então nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. Nós temos que compreender assim,
Tem pessoas que falam assim, nós estamos no mundo de provas ou expiações. Não, nós estamos no mundo de provas e expiações. Porque dá a impressão que ou eu estou em prova, ou eu vou passar por expiações. Ou é uma, ou é outra. E na verdade, nós estamos no mundo de expiação e prova. Então nós temos expiações e provações para passar. Não estamos ilesos, fala assim, não, quem está em expiação é aqueles que têm já deformidades desde que nasceram, algum problema, alguma doença mais grave, esses já estão com expiações e nós estaríamos fora. Não chegou talvez o nosso período da expiação. E a expiação não é somente na questão física, ela pode ser financeira, emocional, espiritual, cada um passará uma forma de provas, e nós temos como objetivo superá-las. Então todos estamos em expiações e provas. E isso denota, ainda que o planeta Terra é uma grande prisão. Imagina o nosso sistema penitenciário e quais as pessoas que vão para aquele local. São aqueles que cometeram algo contra a lei, a legislação brasileira, e foram julgados e colocados naquele local para passar uma temporada até que expurgue, até que vença o seu período. Então, o planeta Terra, ele é considerado também uma penitenciária, onde espíritos inferiores, rebeldes, ignorantes, renitentes ao ódio, reencarnam aqui para ficar subordinado à lei de causa e efeito, reencarnando nesta, entre aspas, prisão por várias vidas sucessivas, até que ele consiga lapidar, burilar, melhorar, evoluir. Aqui também é considerado o planeta Terra uma escola, porque além de estarmos em regime fechado nesse planeta que não tem como sair daqui, nós também temos a oportunidade de aprendizagem. Deus, pela sua bondade, encaminhou em todos os tempos, em todas as nações, espíritos elevados para que viessem até nós nos orientar, ensinando através dos exemplos e da fala, melhorando o nosso comportamento, a nosso intelectual, porque toda vez que você intelectualiza, você se moraliza. Mas você vai observar que tem pessoas que são intelectualizadas e não são moralizadas. Mas nós sempre partimos da intelectualização nas leis de Deus. Todo aquele que se intelectualiza nas leis de Deus, estuda, tende a se comportar melhor, a ser uma pessoa melhor. Se não consegue nessa, consequentemente ficará mais fácil para as vidas que virão. Mas o planeta Terra também é um grande hospital, onde almas enfermas de todos os tipos são colocadas em nosso planeta para melhoramento. Essas enfermidades, geralmente as morais, são as piores de todas. Porque na verdade o espírito é que tem a deformidade moral. O ódio, por exemplo, quando eu sinto, eu canalizo energia tão negativa, o espírito vibra, aquela energia é plasmada, somatizada no perispírito, que é o meu corpo espiritual. E consequentemente vai refletir no meu corpo material. Então muitos de nós, temos ainda as enfermidades morais, que acabam com consequência refletindo através de doenças no corpo físico. Continuando então, ele coloca: nesta oportunidade os maus serão afastados para mundos inferiores. Quando o planeta Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações e entrar num novo grau evolutivo, regenerador, será separado as ovelhas dos bodes, porque neste mundo regenerado só entrará pessoas com a vibração compatível com aquele novo planeta, com aquela nova ideologia. E aqueles que são rebeldes
digamos que são como alunos que reprovaram e serão encaminhados novamente para refazer aquela série que ele perdeu. Mas então eles estão condenados? Não. Eles vão para outros mundos inferiores de acordo com a sua vivência aqui na Terra, pela lei do merecimento. Eles vão para mundos de acordo com o seu merecimento, retornarão talvez a este planeta junto aos seus, quando eles fizerem todo o percurso melhorando, se espiritualizando, se moralizando, podendo alcançar aquelas almas queridas que continuaram seguindo adiante. E torna-se reais as palavras de bem-aventurado os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Que terra é essa? A terra, o mundo regenerado, o mundo melhorado. Aqueles que forem mansos e pacíficos, aqueles que souberem aproveitar as oportunidades que a dor e a dificuldade nos traz, com certeza estará entendendo o que é ser manso e pacífico. Porque muitos de nós, quando sofremos, nos rebelamos contra a divindade. Não aceitamos, criticamos a Deus, acusamos Deus de ser injusto para conosco. Então, muitos, como está no Evangelho, o bem e o mal sofrer. Aqueles que sofrem resignados. Por mais que não saibamos por que sofremos, nós ficamos quietos, obedecendo, porque Deus, se é amor e é justiça, jamais deixaria que nós passássemos por qualquer dificuldade sem que nós tivéssemos merecimento. Hoje nós vivemos uma geração de crianças flocos de neve, uma geração de adolescentes frágeis, porque os pais não permitem que os seus filhos sofram. Toda a problemática que eles têm, os pais intervêm, resolvendo e não permitindo que os filhos sofram. A superproteção enfraquece as novas gerações. Porque todos nós, quando passamos por problemas, desenvolvemos mecanismos de solucionar os problemas. E a cada problema enfrentado é uma experiência registrada e eu estou mais forte para enfrentar o futuro. Toda vez que por o amor excessivo e a ilusão de proteger os filhos, nós não deixamos os filhos sofrer. Por exemplo, o filho brigou na escolinha, lá vai o pai tirar satisfação com o coleguinha, se rebaixando a idade de uma criança para discutir com o coleguinha porque ofendeu o filho dele. Ou vai discutir com a professora que chamou a atenção do filho. Pelo contrário, tem que fazer o filho resolver a conversa com o coleguinha. Faça orientação e manda ele resolver. Dê ferramentas a ele e mande ele resolver. Deus então, se ele nos protegesse de sofrer, nós seríamos espíritos frágeis. Deus então nos dá ferramenta através da religiosidade e fala, vá sozinho, porque eu já dei o que você precisava. Eu já dei toda a orientação, segue os ensinamentos do Cristo, que você não tem como errar. E aí você vai para o corpo a corpo, para a vivência, enfrentar as suas dificuldades. E lá, a cada dificuldade vencida, e mesmo aquela que você não conseguiu vencer, vale a experiência. E isso no seu espírito vai ficando gravado. A experiência de como não deve fazer, ou a assertividade. Eu acertei, eu tive uma conduta assertiva. E isso vai potencializando, fortalecendo, para que nos embates do dia a dia, nós entendamos perdoar, ter paciência, ser resignado, ser indulgente. Se nós não sermos formados desde criança, seremos frágeis, adultos frágeis. E aí, quando crescem adultos frágeis, diante da dificuldade, não tendo estrutura emocional, optam, muitas vezes, pelo auticídio, o suicídio, atentando contra a própria vida. Porque não se vê capaz de superar algo, porque a etapa infantil de formação foi bloqueada pelos pais superprotetores.
Jesus estava falando e de repente levanta um homem e pergunta a ele. Então, levantando-se, disse um doutor da lei para o tentar. Doutor da lei significa que ele era membro do Sinédrio, ou Sanhedrim. Sendo membro dessa assembleia judaica, ele era doutor da lei. Ele era um grande conhecedor das leis. E ele então vai fazer perguntas para Jesus para tentar desmoralizar. Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Que é que está escrito na lei? O que lês nela? O que você lê nela? Como você entende ela? Porque você vê que Jesus não responde a pergunta, ele devolve uma pergunta. Porque se ele era doutor da lei, ele sabia muito bem o que estava perguntando. Por que então ele estava com uma artimanha querendo tentar Jesus? E ele responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas ele ainda não aceitando, continua. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Aí ele vai entrar em uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Esse aqui é o mapa de Israel. Jerusalém, a cidade santa. Jerusalém significa cidade santa. Antigamente ela era conhecida somente, ou melhor, cidade da paz, Salém. Ela era antigamente só chamada de Salém, paz. Então Jerusalém, cidade da paz, cidade pacificada da paz. Saindo das regiões altas, essa passagem vai até Jericó. Aqui é o Rio Jordão, que nasce nas montanhas de Golã, na Síria, e desce o lago de Genezaré ou de Tiberíades, Mar Morto. Então Jerusalém, eles desciam. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que os despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aqui é o relevo, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui nós temos a cidade de Jerusalém, no Monte Moriá, e para você descer a Jericó, que ficava próximo às margens do Rio Jordão. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, saindo de Jericó, saindo de Jerusalém, descendo a Jericó, descendo pelo mesmo caminho, viu um homem e passou adiante. Um sacerdote que era o homem de Deus. Um levita, que também era um homem de Deus, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente distante. Então, voltando aqui, lá vai o sacerdote, o levita, depois chega o samaritano. Mais um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. O samaritano habitava a Samaria, Judá com Jerusalém, Galileia, onde Jesus passou a maior parte da sua vida, e a Samaria, região detestada. Eram irmãos, eram judeus na sua origem, mas eram detestados por questões de miscigenação de raça e interpretação da lei de Moisés. Então os samaritanos eram detestados. Jesus pega aquele que era detestado e coloca que ele, tocado de compaixão, auxiliando o seu irmão. Só para mostrar, aqui é a cidade de Siquém, na Samaria, nos grandes montes, Gerezim e Ebal, onde teria uma grande divergência, que foi aqui que Abraão levou Isaac para sacrificar. Então, os samaritanos falam que aqui é o monte de Deus.
Os judeus falam que é em Moriá, em Jerusalém. Então eles ficam em divergências, e aí Salomão constrói um templo em louvor de Deus, e os samaritanos, por rixas, constroem na Samaria, no Gerezim, um monte para que eles pudessem adorar a Deus. E aí a rivalidade ficou completa e eles começaram a se odiar. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo, vinho nas feridas, e as pensou depois, pondo no seu cavalo, levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem este homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Jesus pergunta então: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra na mão dos ladrões? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Você lembra que ele perguntou quem era o próximo? Jesus respondia. Através de uma história, ele respondia aquilo que ele queria trazer. E ele pergunta, ele não deu a resposta. Qual foi dos 3 que agiu de misericórdia, que auxiliou o próximo? E ele responde: aquele que agiu de misericórdia. Pronto. Foi dada a própria resposta. Agora a interpretação da parábola. O homem descia de Jerusalém a Jericó. Nós temos um sacerdote, um levita e um samaritano. Os 2 homens de Deus, o levita e o sacerdote, estavam descendo de Jerusalém a Jericó. As quedas morais. Quando você é um homem de Deus e você desce e você obscurece a sua visão, não enxergando aquele que estava ali em sofrimento, você está descendo moralmente. Então a simbologia de Jesus usando a cidade santa para a cidade do descanso, Jerusalém, cidade santa, Jericó, cidade de veraneio, do descanso. Então, quando você sai das coisas santas e rebaixa e vai para as coisas do descanso, da ociosidade, você está afastando das coisas de Deus. Então você tem as quedas morais. Aqui é 758 aproximadamente, 758, 800 metros, Jerusalém, para 258 metros do nível do mar que está Jericó. Os assaltantes, quem são os assaltantes que vai e causa aquele mal àquela pessoa? São os espíritos maus, ignorantes, as pessoas ignorantes, que ainda dotada de ódio no coração, cercaram dele e fizeram com que ele sofresse, despojaram, retiraram ele do caminho reto. Então tiraram ele estava fazendo um percurso, bateram nele, deixaram ele semi-morto, tirando ele do percurso. E tirando dele do caminho reto, o caminho que leva a Deus. Os espíritos maus nos assaltam, despojando nós do caminho reto. Espancaram-no, quer dizer, os vínculos que sempre nos machucam, todo aquele que se vincula com os maus espíritos sai machucado. Todo aquele que afasta de Deus e se vincula com essas entidades, no decorrer do tempo, vai passar por dificuldades. Ele ficou semi-morto. Estava morto para a elevação espiritual. Quantos de nós, os maus espíritos, nos afasta de Deus e estamos vivos na carne, mas mortos para Deus? Não procuramos uma religião, não tentamos vivenciar a religião, não tentamos a prática da caridade. Nós estamos vivos no corpo, mas mortos para Deus. Então nós estamos semi-mortos. O sacerdote e o levita são homens de Deus, que têm a aparência da bondade. Será que todos nós religiosos não temos somente a aparência da bondade? Nos preocupamos simplesmente com a aparência, com o verniz, e não interiorizamos o ensinamento do Cristo? Aí vem aqui o samaritano, que era desprezado, considerado impuro,
da onde você menos espera, aquele que era rejeitado, foi tocado de compaixão e auxiliou. Derramou óleo e azeite de oliva. O azeite, ele alivia a dor dos ferimentos e também serve como anti-inflamatório. Quantos de nós estamos em chagas morais e muitas vezes uma pessoa que não é religiosa nos traz uma palavra de conforto e essa palavra serve como um unguento às nossas feridas, alivia as nossas dores. O vinho esteriliza. Então as chagas abertas, o vinho estava esterilizando. O samaritano estava contente com isso? Não. Colocou ele no animal, porque ele já não tinha mais forças para caminhar. Quando nós não temos mais forças para caminhar, Deus envia sempre alguém para nos elevar, para nos amparar, para conduzir a algum lugar. Foi levado à hospedaria. A hospedaria são os templos religiosos, que estão de portas abertas para receber aqueles que foram assaltados pelos espíritos, aqueles que estão em chagas morais abertas, aqueles que estão em dores emocionais, aqueles que estão com a enfermidade dilacerando a sua alma. Então o samaritano leva ele à hospedaria de Deus, os templos religiosos. Deu 2 denários ao dono, a sabedoria e a caridade. Ele vivenciou, ele estava mostrando como faz. Além de estar exemplificando, ele fazia a caridade. Então ele usava de sabedoria e também a caridade, como a importância da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então ele utilizava dos 2 denários, sendo as moedas que eram dadas, sabedoria e a caridade. O dono da hospedaria somos todos nós, religiosos, que estamos na casa espírita, no templo evangélico, na igreja católica. Somos todos os religiosos que é o dono da hospedaria, que nós não somos donos da casa espírita, mas estamos aqui recebendo. E o que foi colocado, quando ele regressar, se gastasse algo mais, ele restituiria. Mas o que nós podemos dar aos nossos irmãos? Paciência, dedicação, renúncia, vigilância, empatia. Isso faz parte da nossa função enquanto religioso. Para quando chega o irmão na casa com depressão, com problemas emocionais, perda de ente querido. Porque se com esses 2 denários que Jesus nos deixou, a sabedoria e a caridade, se nós precisarmos de algo mais ou fizermos algo mais, Ele vai nos restituir quando nós precisarmos. Ele, Jesus, nos auxiliará. A pergunta famosa do Livro dos Espíritos, a 886, das leis morais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Não é o que a gente acha. Kardec queria saber como Jesus entendia a caridade. E aí os espíritos respondem, que até aprendi, a abreviação chama BIP. Benevolência, B. Indulgência, I. Perdão das ofensas, P. BIP. Então é fácil para decorar, aprendi isso na palestra. Benevolência para com todos, bondade para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros, ter paciência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas, a caridade como entendia Jesus. Mas aí na 888 tem um outro detalhe. Que se deve pensar da esmola? Porque tem muita gente que acha que para fazer caridade tem que dar dinheiro. Sendo assim, Deus criou um mecanismo de só rico salva. Porque quem tem dinheiro que pode se salvar. Porque se for caridade só dar dinheiro, Deus criou o reino dos céus para os ricos. Aqueles que não têm dinheiro se perderam. E não é verdade. A caridade não se consiste a esmola dada aos pobres. Na verdade, se constitui a mais fácil de todas as caridades.
quer tirar dinheiro, entregar e virar as costas e sumir. Então nós podemos observar, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Isso em um mundo onde as pessoas se respeitam, se amam, são norteadas pela empatia, se coloca no lugar daquele que sofre. Mas aí nós vamos falar assim, tem muita gente que está esmolando que não precisa. Tem muita gente que não quer sair da situação de esmola, de pedir esmola, da mendigança. Isso é verdade. Mas tem muitos que necessitam. Não fazem porque querem, mas porque necessitam. Esses que querem permanecer lá, se estão enganando, se tem as forças, se é jovem, está causando um débito, porque tem um organismo saudável e não quer trabalhar e prefere esmolar. Se ele estiver fazendo algo errado, ele responde à lei de Deus, não precisamos se preocupar com isso. Mas existe aqueles que não querem sair da situação de esmola. Não vou ler, tá? Esse aqui é só para lembrar. O mendigo renitente. O Chico Xavier nos conta uma história que chegou um médico amigo dele e perguntou para ele: Chico, a minha casa tem uma garagem e tem uma parte que invade em cima da calçada, fazendo uma pequena proteção. E toda noite tem um mendigo dormindo na porta da minha casa. Eu já convidei ele, arranjei uma casinha pequena, um quartinho para que ele ficasse, porque ele fica ali exposto ao frio, à chuva. E eu arrumei, e ele foi, mas ele volta toda noite e dorme na porta da minha casa. Chico, sou espírita, estou incomodado com aquela situação, o que eu faço? Aí o Chico começou a narrar, porque o Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, aproxima e começa a contar a história, que ele, esse mendigo de hoje, foi um grande proprietário de terra, e ele fez uma invasão de terra, tentando alargar a sua propriedade, invadiu a terra de pequenos proprietários, pegando as suas terras e colocando dentro da sua propriedade, expulsando e deixando aquelas pessoas na rua da amargura. E ele morreu na riqueza, deixando que aqueles outros passassem pelas misérias do mundo. Ele não se perdoa, ele reencarnou, pediu para que viesse como mendigo, e reencarnará como mendigo várias outras vezes, porque ele não se perdoa. Só quando ele tiver auto se perdoado, o sentimento de culpa desaparecido dele, é que ele poderá se permitir ter um lar. Você pode tirar ele quantas vezes for e levar e colocar num palácio, ele volta para a rua, porque a consciência culpada não o permite ter um lar. Quantos são os nossos irmãos que sabemos dessa história, que tem família, que tem dinheiro, que tem estudo, mas vivem nas ruas, não se permite ter um lar. Muitos deles, pode ser que seja uma história semelhante. Aí tem uma parte do Evangelho, no item 4, que pergunta qual é o maior mandamento da lei. Jesus já tinha falado: amarás o Senhor Deus de todo o vosso coração. Aí você sabe que a gente não ama ninguém com o coração, mas é a forma poética, filosófica. O coração não sente nada, é o espírito que é dono das emoções. Mas ficou poético, bonito de se falar, porque a gente sente com o coração, pensa com o cérebro é uma ferramenta, mas tudo organizado pelo Espírito. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos amar a Deus com exceções. Eu amo a Deus depois do meu emprego, do meu dinheiro, da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Deus é nosso Pai. Tudo depois é transitório. A sua mãe e seu pai não são sua mãe e seu pai. Estão nesta vida como pai e mãe. Poderá reencarnar na próxima como irmãos, como vizinhos,
Então nós estamos na terra, estamos de passagem. A única coisa que nunca passará é Deus. O amor que nós temos que cultuar a Deus, que é eterno. O resto acaba sendo transitório. Aí nós temos aqui, duas passagens também do Velho Testamento que se referem ao que Jesus falou. Não te vingarás, nem guardarás ira os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Jeová, ou Iavé, ou Javé, dependendo da tradução. Lá em Levítico, já falava de amar ao próximo. Deuteronômio, que é conhecido a Shema de Israel. Porque quando os judeus vão de frente do muro das lamentações, eles tampam os olhos para que veja só o escuro. E começa a recitar a Shema, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, que é isso aqui: ouve Israel, Jeová, nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, Jeová teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todas as vossas forças. Você lembra que Jesus pergunta ao doutor da lei o que está escrito na lei? E ele responde exatamente isso. Está em Deuteronômio. Então ele já conhecia a lei. Jesus, usando a lei que os profetas usaram, veio simplesmente dar compreensão, facilidade. Lógico que trouxe novos ensinamentos, mas no caso deste, ele está usando as próprias ordenações da lei judaica. E o segundo mandamento: Deus, amará a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? Porque ele pega o decálogo que foi dado a Moisés no Monte Sinai, que foi a primeira psicografia. Eu falo isso para evangélico que eles querem morrer, porque falam que não é. Mas eu falo, como que funcionou? Não foi Deus que falou? Foi. Ele não escutou? Escutou. Não escreveu? Escreveu. Psicografia. Não é psicografia, então a gente não vai discutir que não é psicografia, mas é a primeira psicografia, é o decálogo, os 10 mandamentos. Porém, Jesus resumiu em 2, simplificou em 2. Se você ama a Deus acima de tudo, e o próximo como a si mesmo, você não faz mal a ninguém. Você gostaria de receber o mal? Não. Então você não faz mal a ninguém. Então os 10 mandamentos está resumido em 2. A máxima: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. Você vê como elas são interligadas? Ah, eu amo a Deus, mas amo o próximo? Não, então você não ama a Deus. Não dá para desvincular uma da outra. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade ao próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Há salvação fora da igreja? Fora do centro espírita? Porque algumas religiões falam assim: aquele que não estiver na igreja, na casa espírita, não vai se salvar. A igreja, ela é feita de concreto. Não é estar aqui dentro que vai te salvar. É a casa espírita está dentro de você. Quer dizer, os ensinamentos da casa espírita estar dentro. Não é você estar dentro da casa espírita que te salva. É os ensinamentos que o Espiritismo nos trouxe estar dentro de você. E a máxima de Allan Kardec, que resume bem esse livro, essa passagem, esse capítulo: fora da caridade não há salvação. Nós podemos até tentar inventar. Nós podemos até tentar desviar do caminho. Porque eu faço caridade. Eu auxilio meus parentes. Gente, é obrigação moral. Se é da tua casa, se é do teu sangue, até os homens maus fazem o bem aos seus. Porque não existe um homem sobre a terra, por mais ignorante e mau que ele seja, que ele não tem uma pessoa que ele ame. A não ser os psicopatas que já adoeceram, que aí não sente mais nada, já é um outro caso, mas é patologia, é doença. Mas todos nós sentimos algo, amamos alguém. E qual a diferença eu tenho de um criminoso
Se eu faço bem só para aqueles que são da minha família, para aqueles que me amam, para aqueles que são meus amigos, qual que é a minha diferença para um criminoso? Se eles também fazem o mesmo. A diferença e a proposta de Jesus é: faça o bem a todos. E aqueles que me prejudicam também. Auxilie. Para encerrar, Francisco Cândido Xavier, novamente, ele teve uma passagem, que eu já contei, mas eu acho fantástica essa história, porque eu nunca vi uma história que tocasse comigo, ela tem uma ressonância comigo, porque eu adoro cachorro. E o Chico também adorava cachorro. E o Chico tinha uma cachorrinha que foi atropelada e estava doente. E aquela cachorrinha dava o maior problema para o Chico, porque o Chico trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, ia para o centro, iniciava às 19 horas, terminava a psicografia 2 horas da manhã, e tem gente que vem aqui no centro, fica 1 hora e acha cansativo. O Chico terminava 2 horas da manhã a psicografia, despedia de todo mundo, ia para casa, ia tratar da cachorrinha toda aleijada. E a vizinha, caridosa e com muita dó do Chico, pensou: o que eu posso fazer para resolver esse problema do Chico? Já sei, vou dar veneno para a cachorra. Mato a cachorra, o Chico chega e vai descansar. E ela deu veneno para a cachorra. E o Chico chegou dos trabalhos e a cachorrinha estava morta. O Chico entrou em desespero, porque amava aquele animal. E o Emmanuel chegou e contou para ele, o mentor espiritual, que a vizinha, por gostar dele, pensando nele, deu veneno para a cachorra para desobrigar ele de mais uma tarefa. E o Chico ficou naquele ímpeto de querer revoltar e de a doutrina, o ensinamento tentando fluir na cabeça dele e Emmanuel fala: o que você vai fazer? E o Chico fala: não sei. Ele falou: vá, descubra o que a tua vizinha mais necessita e dá de presente a ela. E foi o Chico, humildemente, à casa da vizinha, que eu gostaria de falar, assassina do cachorrinho. E foi lá, conversou com aquela mulher, descobriu que ela tinha uma máquina velha de costura. E ele foi e viu que ela era costureira, precisava da máquina, comprou uma nova, em suaves prestações, que ele acabou de pagar, eu acho que quase desencarnando. Comprou a máquina e deu de presente para ela. E aí o Emmanuel veio e falou para ele: muito bem, Chico, estás no caminho de aprender a máxima do Cristo. Fora da caridade não há salvação. Porque você fez a caridade para aquele que te fez o mal. Você revidou como o cristão verdadeiro revida, pagando o mal que lhe foi feito com o bem que você poderia fazer. São essas mensagens, esses exemplos, dessas almas elevadas que passaram pela terra, que nos mostra que é sim possível pagar o mal que nós recebemos através do bem. Porque quando eu faço bem a quem me faz o mal, o maior beneficiado do bem sou eu. Porque eu estou vencendo a mim mesmo, estou galgando novos degraus evolutivos. Se eu vingo, se eu não perdoo, eu estaciono ou regrido os degraus da evolução. Então o Chico superou e passou aquele degrau da dificuldade. Todas as vezes que formos assaltados por dificuldades, que possamos lembrar da história do Chico e pensar no degrau evolutivo. Perdoar e fazer o bem a quem nos faz o mal é subir, é elevar no degrau da vida a caminho das esferas superiores. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja.